Ela é tão vítima quanto o homem. Exatamente. Agora vamos lá para Brasília. Foi suspenso o julgamento da inelegibilidade, ou palavra difícil, do ex-presidente Jair Bolsonaro e vai ser retomado na terça-feira. A ação movida pelo PDT, que pede a inelegibilidade, inelegibilidade da chapa Bolsonaro e Braga Neto, ela fala sobre aquela reunião do ex-presidente, ainda presidente, com embaixadores, né, na casa dele, falando sobre, questionando as urnas eletrônicas, que aliás ele havia ganhado a eleição de 2018 e tantas outras para deputado nas urnas eletrônicas. Desde né? 2008, né? Desde 2008. 98, exatamente. Houve, na opinião do senhor como especialista em direito público e eleitoral, houve equívocos do então presidente Bolsonaro? Ele poderia ter feito essa reunião com esse tom e com transmissão da TV oficial, que é a TV Brasil? Então vamos lá, Guarizo. A pergunta é muito oportuna. Eu fico feliz de poder tentar esclarecer tecnicamente aqui, que é uma questão da minha área. Já houve, durante o período eleitoral, uma representação dos partidos políticos contra este ato. E já houve uma condenação de multa da chapa do ex-presidente Bolsonaro. Então, para o Tribunal Superior Eleitoral, já houve um vício naquela reunião. Ponto. Agora, né, tem uma nova ação, que a gente chama de AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para se aferir, primeiro, se, além da irregularidade eleitoral, houve um abuso do meio político, houve um abuso do meio econômico, ou houve também um abuso dos meios de comunicação. E daí, verificado esse abuso, entender se a conduta é grave o suficiente para justificar uma pena de inelegibilidade, que é uma pena gravosa porque tira o cidadão político da disputa por 8 anos. Ele só poderia ser candidato em 2030, caso as eleições nacionais sejam realizadas no dia de outubro, após a eleição de 2022. É o cálculo, porque a inelegibilidade é a partir da data da eleição nesse tipo de ação. Então, pois bem, posto isso, nós temos um vício, que já foi uma conduta ilegal, que já foi declarado, e nós temos abuso do poder político e meio de comunicação entrelaçados, porque você utilizou da casa do presidente da República para mostrar para a comunidade internacional que as eleições do Brasil estavam sendo fraudadas, sendo que o cidadão que fez isso é o chefe da pátria, o comandante em chefe. E mais do que isso, utilizou dos veículos de comunicação, e aí isso é vedado expressamente pelo artigo lá 22 da Lei Complementar 64, para transmitir e reverberar essa questão. Daí vai caber ao TSE decidir: ao vício, ao abuso, ele é grave o suficiente? É inelegível. Essa é a questão que o tribunal pretende responder na terça-feira que vem à noite. E como o senhor sabe, né, doutor Marcelo, a gente está falando aqui textualmente, né, a gente está falando da lei, mas o senhor sabe melhor do que ninguém, que eu até disse, né, a turma da mensagem automática aí, que político hoje em dia, seja de um lado, seja de outro, tem torcida organizada. Claro. Então nós vamos dizer o seguinte: a alegação de quem defende, mas fazer uma reunião é roubar? Na verdade, inegibilidade não tem a ver com condenação. Né? Nem com corrupção. Exato. Né? Existe, inclusive, a figura da corrupção eleitoral, que ela pode ser crime, como ela pode ser na questão do oferimento de receitas, né, de doações para a campanha, que são tipificadas e têm um procedimento próprio. Aqui, nós não estamos tratando do elemento tipo roubar, desviar, né, e sim abusar, política, econômica ou dos meios de comunicação durante o processo eleitoral para influir no resultado do jogo eleitoral. Esse é o elemento do tipo. E essas questões estão, né, nesse caso aí, me parece que comprovadas aí. Então, na interpretação da lei, né, que o senhor nos traz, ele cometeu um equívoco. Então, se o senhor fosse o ministro, votaria pela inelegibilidade do ex-presidente. Me parece que o ilícito eu tenho para mim que ele existiu. Sim. Agora, se ele foi grave o suficiente para justificar não só a multa, mas também a inelegibilidade,
é a prova dos autos que vai dizer. Porque eu faço essa pergunta pelo contraponto, né? Porque um ministro, por exemplo, pode... Há quem diga também que os ministros têm lado, né, político, e a gente até já conversou sobre isso, né, no nosso primeiro quadro aqui. Claro. Mas existiria também alguma forma jurídica de se absolver o ex-presidente, mesmo tendo cometido esse ilícito? Não, nesse caso não, porque já tem uma visão do tribunal que houve o ilícito, né? Agora nós vamos tratar das consequências do ilícito. Sim. Então me parece que uma absolvição aqui dele, nesse caso, está descartada, tecnicamente falando. O que pode haver é um julgamento parcial, né, da condenação do abuso, que vai justificar uma outra multa, tal, e não a pena da inelegibilidade. A decisão, no caso, então, é multa ou ficar inelegível, é isso? Me parece que pelo andar da carruagem, após a leitura do relatório e a decisão dos ministros por maioria de trazer novas provas de outros processos do Bolsonaro, me parece que já se criou, no que a gente diz no jargão do direito, um clima para evidenciar a existência do abuso. Agora nós vamos para a dosimetria. Ótima pergunta do Marco De Felice, já que a gente está falando de ex-presidente. Por que a ex-presidente Dilma foi cassada no Congresso e não teve os direitos políticos cassados? Aliás, excelente pergunta e matéria, inclusive, de debates acadêmicos, porque a Constituição, né, ela não faz, por exemplo, a lei de improbidade faz lá a distinção de todos os ilícitos. A AIG, a AIME fazem lá no direito eleitoral. E a Constituição para o crime de responsabilidade não faz essa distinção. Nós temos um decreto-lei, que é a lei do impeachment de 67, recepcionado pela Constituição 88, mas que ainda ficou, digamos assim, fora do contexto do momento. E ele não dissocia. Mas no julgamento da presidente Dilma, quem presidiu o julgamento foi o ministro Lewandowski. Ele criou as duas perguntas em separado, atendendo uma questão de ordem de um senador que eu não me recordo o nome, e o Congresso entendeu que ela cometeu um crime de responsabilidade, mas que aquilo não tinha gravidade o suficiente, né, a questão das pedaladas fiscais, para tirar ela da vida pública. Foi um descrime feito pela primeira vez, num caso concreto, de uma lei que merece um aperfeiçoamento. Tá feita a explicação e muito bem explicado. Dr. Marcelo Pellegrini volta na próxima sexta-feira, advogado especialista em direito público e eleitoral. Sempre que o senhor estiver aqui, o tema vai ser polêmico, não vai ter jeito, doutor Marcelo, mas é muito bom a gente ouvir tecnicamente, porque, claro, né, hoje em dia todo mundo é jornalista, todo mundo é técnico de futebol e todo mundo tem sido advogado e juiz, né? Então é bom a gente ouvir. E às vezes promotor, né? Também, principalmente. Obrigado.